dia, meus amigos, minha família, pessoas que me conhecem, que são próximas de mim. Eu estou aqui no meu trabalho, no Tribunal de Justiça. Alguns de vocês às vezes sabem onde que é, às vezes trabalham aqui. E eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês hoje, que às vezes a gente pensa que Deus se calou pra gente, ou que parece que Ele não responde mais. Mas isso não se dá devido que Deus é negligente ou algo assim, mas talvez você esteja espiritualmente afastado, ou talvez faz tempo que você não ora direito, não tem tempo para Ele, não jejua, não lê a palavra, não faz sua parte, e depois a gente fica querendo ter uma intimidade com Deus, né? Ou às vezes você faz isso tudo e Deus se cala, mas no silêncio é que Ele age. Você já teve a experiência de sentar e ficar quietinho e Deus falar com você? Eu já tive. E às vezes tem essas experiências. E às vezes quando Ele volta a falar, quando você volta a sentir, vem uma presença muito forte, vem como um impetuoso, não com uma força na natureza, mas com um vento impetuoso, suave, que te domina, te envolve e flui como um rio num dia de calor. Acho que essa é a melhor descrição que eu tenho para poder falar o quão bom é a presença de Deus quando você está necessitado de Deus, né? Quando necessitado todos nós somos, mas quando você entende a necessidade sua, que você precisa dele. Como disse a Pedro: para onde vamos, Senhor, se só Tu tens as palavras de salvação? Então, hoje Deus, e Deus, às vezes Ele não tem dia, nem hora e nem lugar. Ele simplesmente te toma e te usa quando você se dá o direito dele te usar. E Deus quer te usar. E isso é muito louco, porque às vezes é no banheiro, às vezes é num banho, como aconteceu comigo. Às vezes é lavando uma vasilha, arrumando uma casa. E é muito forte a presença de Deus. Quando você tem intimidade com Ele, é impossível você voltar a ser o mesmo. Às vezes você se converteu, mas às vezes você cai na prática das mesmas coisas. Às vezes você pensa que você não é digno mais da presença de Deus, ou de sentir que Ele fale com você de novo, que você não é mais digno. E isso acontece comigo às vezes. Mas aí é onde que entra a graça e o Espírito Santo de Deus, que Ele é o Consolador. A Bíblia fala que quando Jesus estava com os apóstolos a ponto para subir, Ele falou: convenha que eu suba para que o Consolador venha. Ou seja, se Ele não subisse, o Espírito Santo não ia estar dentro de nós, né? Não ia se espalhar. Mas graças a Deus Ele subiu, e hoje Ele vive e Ele voltará. Não quero falar aqui de condenação e de inferno hoje. Eu quero falar exatamente o oposto. Quero falar da graça, da salvação, do amor de Deus. E
Quando você compreende essas coisas, que você aceita que você não é digno e que você precisa dele para sobreviver, para te perdoar, para te limpar dos seus pecados e das suas práticas. E mesmo quando você cai nos mesmos pecados, mas o pecado não é mais algo inconsciente, algo inconsequente. Não, quando você se converte e você realmente entende o que Deus quer para a sua vida, você compreende o peso do seu pecado. Aí é aí que você toma a sua cruz. Você não peca mais da mesma forma. Você tem peso, você sente culpa, você se sente pesado. Como diz no Salmo 32, quando eu não confessei os meus pecados, a minha alma gemia pelos meus constantes gemidos noite e dia, porque a tua mão, ó Senhor, pesava de noite sobre mim. Salmo 32, depois vocês lêem lá tudo, porque é um dos meus salmos preferidos. Confessei depois o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Sendo assim, todo homem piedoso e toda mulher piedosa poderão te fazer súplicas na esperança de poder te encontrar. Confessei depois a iniquidade do meu pecado e não mais ocultei. Não é sobre pecar e o quanto é o peso da sua culpa. É o quanto você se relaciona com Deus. É o quanto você se entrega para Ele. É o quanto você entende que mesmo pecando você tem que correr para Ele. Não corra dele, não. Eu pequei, eu prostituí, eu bebi, eu fumei, eu usei drogas, eu vi pornografia e agora você se esconde de Deus como Adão e Eva, né? Entre as folhas. Não, corra para Ele, corra para Ele. Esteja do lado dele, Ele te chama, Ele te ama. O seu pecado está perdoado, você só precisa confessar. Somos réus nessa terra até que Ele venha ou até que a gente morra, né? Mas a Bíblia fala que Ele é o nosso advogado. Não estamos condenados mais. Ele levou sobre si as condenações, o peso das nossas condenações. Por que eu estou falando isso? Porque eu queria chegar num ponto que hoje eu entendo o que Paulo quis dizer sobre que estar com Cristo é infinitamente melhor do que a gente estar aqui na terra. Porque, a nossa cidadania não é aqui. A nossa casa não é aqui, sabe? Isso é a certeza de uma pessoa salva. Não porque você é melhor do que ninguém, não porque eu sou melhor do que ninguém, não. Em Timóteo fala que dos pecadores eu sou o pior. E eu sou o pior dos pecadores. E eu tenho consciência dos meus pecados diante da cruz de Cristo. Só que o que eu quero falar não é quem é melhor, quem é pior, ou se você é bom, eu sou bom, eu vou... Não, meu amado, não é questão de você ser bom que você vai pro céu. Eu estou falando de relacionamento, intimidade. Você se julga filho de Deus, qual a intimidade sua com seu pai? Entende? E isso me tomou de uma forma muito poderosa hoje, sabe? Às vezes eu falo com a minha mãe, se você estiver me escutando, talvez você entenda agora, que às vezes eu falo com ela, sabe, mãe, eu já estou preparado para isso. E ela meio que me repreende, né? Fala, meu filho, o que você está falando? E tudo. Mas é porque você toma consciência do seu pecado e você entende a graça. Que quando a graça te invade, como diz Paulo, usaremos a graça, né? Não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça. Usaremos a graça para pecar ainda mais? Não, de forma alguma. É aí que ela te traz mais consciência que todas as coisas se cumprem e se cumpriram em Cristo, quando Ele disse está pago, né? Tetelestai, que Cristo gritou na cruz. Então, seremos pecadores até a morte, mas não seremos pecadores até a eternidade, meus amados. E
E isso é maravilhoso. Quando você entende que a sua casa não é aqui. Quando você entende que é muito poder de Deus tem hora, sabe? E é difícil segurar as lágrimas e a promessa de Deus, quando eu penso, é muito forte. Quando eu entendo que mesmo sem merecer, sem merecer, mesmo que eu seja o melhor homem da terra, mesmo que eu pregue para as nações e ganhe milhares de almas, mesmo assim eu não ia merecer o favor imerecido da cruz, da vida dele que ele pagou na cruz por mim, que Cristo sofreu em Isaías 53. O homem de muitas dores. E ainda que eu fizesse tudo de bom, eu não ia merecer ir para o céu. Mas mesmo assim ele me dá o favor e faz a ponte, a ligação de me dar a passagem de ida para o céu. E é isso que é ter consciência de ser salvo, amado. Você que me escuta, por que eu estou falando essas coisas e chorando dessa forma? Eu quero que você esteja lá. Seja você meu amigo, meu familiar, ou seja você que não gosta de mim, eu quero que você esteja lá. Eu quero que você esteja lá, porque Deus quer que você esteja lá. E cada dia que você passa, eu sinto que Ele me espera. E quando eu peco, quando eu erro, eu não sinto mais que eu tô só fazendo mal para Ele. Eu não me confesso porque eu sou mal. Eu não me confesso para Deus porque eu sou ruim, ou porque eu sou bom, ou porque eu necessito, não. Eu me confesso porque eu fiz mal à pessoa que eu mais amo. Quando a gente peca, amados, é necessário você entender que você fere a pessoa de Cristo, fere o Espírito Santo que está dentro de você, né? Nós somos esposa e Ele é o noivo. A Bíblia fala que nós somos a esposa e Ele é o noivo. Nós que somos igreja, nós somos esposa. Então é como você desse um tapa na cara de Cristo e o traísse como a Judas. Mas Ele te dá o direito e o favor imerecido de te perdoar todas as vezes que você erra diante dele. Essa é a descrição do nosso pecado que eu posso te dar, e a descrição de se confessar é a noiva que está arrependida em prantos, pedindo perdão dele de joelhos para o noivo. Enquanto há tempo, se arrependa, amado, porque haverá o tempo em que grandes e pequenos, velhos e crianças, jovens e velhos, estarão diante dele, diante do trono branco dele, para ele te falar que você teve tempo, para ele te falar que ele buscou te conhecer, e ele queria que você o conhecesse de uma forma sobrenatural, de uma forma inteiriça, de uma forma intrínseca dentro do seu ser, de uma forma enraizada, de uma forma simbiótica, de uma forma unida e palpável. Eu não posso aqui expressar para você que você sinta as mesmas coisas que eu. É necessário que você busque, porque a sua salvação é individual. Mas quando você tem a certeza de que a morte é terrível, todos nós talvez um dia passaremos pela morte, salvo aqueles que um dia serão transformados e arrebatados pela mão do Senhor, e os mortos ressuscitarão primeiramente, aqueles que estão em Cristo serão arrebatados e levados. Eu creio nisso. Só que quando você toma consciência de que você é salvo, a morte é só um detalhe. Ela não te assusta mais, a morte não me assusta mais, sabe?
Deve ser algo assim espantoso passar pela morte. Mas quando você tem a ciência de que você vai estar como Estevão, antes de morrer, que o apedrejaram, e ele disse: eis que vejo os céus abertos. Deus. Desculpa, é que é muito forte essa palavra. Eu lembro exatamente da primeira vez que eu li e entendi com o coração, porque é necessário que você leia a Bíblia não como livro, entenda com o seu coração. Então ele disse: eis que vejo os céus abertos e eu vejo do lado do trono de Deus o Filho do Homem está em pé à direita do Pai a me esperar. E Jesus o recebeu nas suas próprias mãos. Oh meu Deus! E ele mesmo, sendo apedrejado, ele teve a misericórdia de entender o amor de Cristo e falar: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E Estevão foi recebido pelas mãos do próprio Cristo. Estevão era um homem comum como eu e você, com pecados, com lutas, entende? Com vontades, com luxúrias, com tudo que você e eu temos e estamos sujeitos. E Deus o recebeu. Jesus ficou de pé para recebê-lo. Oh meu Deus! Que se um dia eu não for arrebatado, amados, e se um dia eu morrer, se eu não for arrebatado antes que Cristo está perto, se um dia que eu morrer, como disse Billy Graham, eu sei que quem estiver perto de mim, talvez filhos e familiares, chorem a minha morte, isso é normal, somos seres humanos e sentimos falta de quem se vai. Mas como disse Billy Graham, você pode ter certeza que eu nunca tive tão vivo na minha vida, que eu nunca tive tão vivo e viverei eternamente. Para aqueles que estejam com Cristo, vocês me verão lá do lado dele, e eu espero que ele esteja de pé para me esperar. E não fale para mim que não me conhece, que eu expulsei demônios, falei em línguas, fui usado no Espírito, mas que ele não me conhece, mas sim que ele esteja de pé para me receber como Estevão. Ah, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando você se sente abraçado por essa promessa, amado, eu sinto que eu já estou pronto para receber o abraço do meu Criador. Não que eu deseje a morte, não, pelo contrário, eu desejo a vida. E eu quero que você se salve e que você esteja lá comigo. É quando você entende que você não merece, mas Cristo te dá o valor da vida eterna. Eu peço perdão, eu estou emocionado desse jeito. É porque essa palavra me acertou como uma flecha hoje, amados. Eis que vejo o Filho do Homem assim, em pé, à direita de Deus. Oh meu Deus, isso é maravilhoso. Imagina você ver o próprio Cristo, seus pés como um latão reluzente, seus olhos como fogo, suas vestes brancas e cobertas com sangue. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. E um dia há de todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda boca confessará que tu és o Cristo. E aqueles que são seus ele o tomará em suas mãos e o arrebatará e tomará para si. E ele disse, quando ele subiu aos céus, que para a gente não se afligir, ele disse aos discípulos: não se aflijam, eis que convém para que eu suba e lhe prepares um lugar para vocês onde que eu esteja, e para que eu tome vocês para mim. Hoje eu consigo compreender o valor da minha intimidade com Deus, amados.
Às vezes quando eu peco me dá vontade de me esconder nos arbustos como Adão e Eva. Mas aí eu me entendo que eu tenho que correr para ele como Davi, como Pedro, que o negou 3 vezes, mas depois disse que a amava 3 vezes. E o amor ágape de Pedro incondicionalmente. E na 3ª vez Pedro disse, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. E Jesus perguntando, tu me amas, Pedro? E ele disse, eu te amo, Senhor. E na 3ª vez ele disse, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu te amo, meu Deus. E às vezes quando pecamos, negamos a Cristo, negamos a nossa natureza em Cristo. Mas Ele te convida, a primeira coisa que Cristo fez quando ressuscitou, Ele perguntou, onde está Pedro? Ele pergunta onde você está hoje, amado. Corra para Ele, ame a Ele, lê a palavra dEle, medite, busque enquanto há tempo, o tempo está escasso. Aceite a Cristo. Entre no seu quarto e diga, Senhor, confesso o Senhor como o único Salvador da minha vida. Dobre o seu joelho e faça isso. Eu aceito o Senhor como Salvador da minha vida, Senhor, me perdoe e me salve. Lembra-te de mim, Senhor, como ladrão da cruz. Quando estiveres no país, lembra-te de mim. E Cristo vai te dizer, hoje mesmo tu estarás comigo. Talvez você esteja numa situação difícil. Talvez você esteja com alguém numa situação difícil, uma doença terminal ou algo assim. Mas saiba, se essa pessoa está em Cristo, não há condenação para ela. Irá anjos buscar a alma dela, quando ela se partir. Deus conforte seu coração, ou então traga o milagre necessário para que a glória dele se manifeste na sua família amada. Já está dando a minha hora. Eu peço perdão. É que eu ia gravar só um áudio, mas eu achei necessário gravar um vídeo, porque talvez você vendo a minha imagem e vendo a minha comoção aqui, quando eu sinto o poder de Deus, talvez você sinta o poder de Deus aí também. Isso é maravilhoso, porque o poder de Deus é como algo contagioso, como ondas elétricas que, quando ela se encosta em outra antena, ela passa, né? O Espírito Santo, ele age dessa forma. Então, que a gente, como a Paulo, combata o bom combate. No final da sua vida, você olhe para trás e diga, eu combati o bom combate, guardei a fé. Eu guardo a minha fé, amados, e eu sinto que eu já estou preparado para estar com Ele. Sabe? Independente de qualquer coisa. Não porque eu sou menos pecador, mais pecador hoje, não. Eu sou pecador. Sou pecador e necessito da graça e do perdão de Cristo. Mas hoje eu sinto que Ele me abraça. Eu sinto que Ele me salva. Eu sinto que eu não confessei o nome dEle em vão. Entende? E essa graça e esse amor que eu quero para você, amado. Jesus te abençoe. Viu? Um abraço e fique com Deus.